Então, vamos aproveitar para explicar um pouquinho o que é o dia de Tisha B'Av, né? O que está por trás desse dia que é considerado o dia mais triste do ano, um dia que realmente ele é um dia muito pesado, porque a gente vai se comportar com muitos comportamentos de pessoas enlutadas. Realmente, Deus nos livre quando a gente perde parentes mais próximos, que a gente tem muitas leis dentro do judaísmo de como se comportar quando a gente está nesse momento de luto, nesse momento de perda. E os nossos sábios, eles fixaram que no dia de Tisha B'Av, no dia 9 do mês de Av, também é um dia de luto, é um dia de perda, é um dia de tristeza, e a gente vai entender exatamente o que a gente perdeu, o que a gente está chorando nesse dia para tentar despertar e a gente possa consertar os nossos atos de maneira individual e também de uma maneira clali, né? Uma maneira que todo o povo judeu possa também consertar, a gente possa fazer juntos aqui uma reflexão. E um ponto muito importante, né? Vamos conectar essa tristeza aqui de Tisha B'Av com esse momento que a gente está passando na vida, essa pandemia. A gente sabe que tudo é a mão de Hashem, e essa pandemia parece que vai acabar, e a coisa não termina. A gente vê que Deus ele está por trás, mesmo países que já tinham liberado estão voltando atrás, e quem já estava sem máscara já está botando máscara de novo, e tem a cepa, e tem não sei o quê. Então, a gente vê que, na prática, realmente, Deus ele está dando uma mensagem para a gente, e enquanto a gente não escutar essa mensagem, infelizmente, a gente não vai conseguir crescer e não vai conseguir aproveitar realmente esse presente que a Hashem está dando, que é uma forma de chacoalhar. Só para ilustrar um pouquinho, por que é tão importante também a gente reza, né, para essas 3 semanas de tristeza, que começou no dia 17 de Tammuz e que vai terminar em Tisha B'Av, 3 semanas de tristeza, 3 semanas de luto. Então, a gente muitas vezes reza para essas semanas passarem rápido, são semanas que parece que dá tudo errado, a gente vai ver que realmente é uma época que o Mazal, que toda influência espiritual para o povo judeu é uma influência mais negativa. Se a gente puder evitar nessa época entrar com pessoas dos outros povos em qualquer disputa, por exemplo, num tribunal, é bom a gente evitar nessa época. É uma época que o nosso Mazal, que as influências espirituais, elas são muito negativas. Por outro lado, olha que ideia linda, esse mês é chamado mês de Av. Av também significa pai, quer dizer, Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos de mais sofrimento, é justamente os momentos que Deus está carregando a gente no colo, como um pai, que ele vê o filho com dificuldades, é o momento que o pai ele mais vai pegar o seu filho no colo. Então, vamos tentar entender, primeira parte da aula, eu queria só relembrar as principais leis do dia de Tisha B'Av, e eu queria, antes de entrar nas leis propriamente dito, lembrar um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer a gente muitas vezes acaba tropeçando no conceito de que a gente vai jejuar nesse dia, a gente vai ver vários comportamentos de luto que a gente tem nesse dia, e a gente não pode esquecer que o principal de tudo isso, quando os nossos sábios eles fixaram tudo isso, em especial o jejum, o principal não é ficar sem comer. Isso, óbvio, que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer conforme os nossos sábios decretaram para a gente, mas o principal aqui é a reflexão, é parar para pensar, para despertar, para alguma mudança interna precisa acontecer. O jejum simplesmente é um despertar, é para dar aquela chacoalhada na gente, para Bezrat Hashem a gente poder mudar. Então, no dia de Tisha B'Av, que nesse ano a gente vai ver um pouquinho de diferença que vai ter,
porque o Tisha B'Av vai cair no Motzei Shabbat, logo que termina o dia do Shabbat, vai começar esse dia, então a gente vai ter uma transição um pouco esquisita, né? No Shabbat é aquele dia de alegria, é o dia que a gente vai comer e beber e se alegrar, e logo em seguida a gente já vai conectar com o dia mais triste do ano. Então esse ano vai ter algumas pequenas diferenças dos outros anos. A gente vai falar sobre isso. Então, se aplica aqui em Tisha B'Av os 5 inuim, as 5 proibições, os 5, entre aspas, né, sofrimentos que a gente causa para o nosso corpo, que também se aplicam no dia de Yom Kippur. Então, a gente não pode, durante todo o dia de Tisha B'Av, então, quer dizer, desde o pôr do sol do Shabat, então, mesmo antes de acabar o Shabat, a gente acaba o Shabat só na saída das estrelas, mas desde o pôr do sol do Shabat, a gente já não deve mais continuar comendo, mas a gente ainda pode continuar sentado na mesa, com o sapato de couro normal, até realmente que vai acabar o Shabat, a gente vai fazer o Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, é a frase que a gente usa para sair do Shabat para o dia de semana, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, abençoado aquele que separou entre o Kodesh, entre o sagrado, e entre o Hol, as coisas cotidianas, e aí sim a gente vai começar com todas as leis aqui de Tisha B'Av. Então, primeira coisa, parar de comer e beber a partir do pôr do sol. Quer dizer, é bom, obviamente, tentar parar um pouquinho antes. A gente vai fazer a Seudah Shlishi do Shabat, a terceira refeição do Shabat. A gente vai tentar fazer um pouquinho mais cedo. Normalmente, a gente continua comendo, mesmo depois do pôr do sol. Esse Shabat precisa começar um pouquinho antes. Nessa Seudah Shlishi, é importante a gente comer bem, se preparar bem para o jejum. Normalmente, por exemplo, a gente não costuma comer carne na Seudah Shlishi, mas nessa Seudah Shlishi é importante comer bem, comer carne, pode tomar vinho também nessa Seudah Shlishi. E depois disso, a gente vai entrar então nas 5 proibições de não comer e não beber. A gente não pode se banhar por prazer, não pode lavar o corpo por prazer. Isso inclui também o netilat yadayim, né? A gente lavar as mãos. A gente só pode lavar as mãos até essa parte do dedo para tirar as impurezas. Então, quando a gente acorda de manhã, toda vez que a gente usa o banheiro, que a gente vai fazer o netilat yadayim, a gente vai fazer só até essa parte do dedo durante o dia inteiro. Aqui tem uma pergunta muito óbvia, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente sabe que no meio da pandemia a gente está tendo um cuidado um pouco maior com a nossa higiene, tanto em relação a lavar as mãos com sabão, tanto em relação ao álcool gel. Então, essa proibição aqui de se banhar, ela é quando você está se banhando por prazer, para dar prazer para o corpo, que é uma delícia entrar num chuveiro, se molhar, e quando está calor, a gente se lavar. Mas aqui não se trata de uma lavagem por prazer, é uma lavagem realmente por higiene, por prevenção. Então, pode, durante o Tisha B'Av inteiro, lavar as mãos com álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, quantas vezes for necessário, realmente por saúde, por higiene. A gente também não pode passar creme, nem óleos no corpo, nem desodorante. A gente não pode usar sapatos de couro. Então, assim que acabar o Shabat, a gente já deve tirar os nossos sapatos de couro que a gente usou no Shabat e usar algum sapato que seja feito de borracha, que seja feito de pano. E também é proibido no dia inteiro de Tisha B'Av qualquer tipo de relacionamento íntimo. Também tudo que traz prazer para o corpo é proibido a gente fazer no dia de Tisha B'Av. Então, aqui estão me perguntando sobre o ovo com cinzas e sentar no chão para comer a última refeição antes do jejum.
Isso é uma das diferenças que tem esse ano, é chamado de Seudá Mafseket, a Seudá que interrompe a última Seudá antes de começar o jejum. Normalmente, a gente come um ovo junto com cinzas para representar o luto que a gente está vivendo, mas como a gente está no Shabat, é proibido no Shabat qualquer tipo de comportamento de luto, de tristeza. Então, nesse ano vai ser diferente. A Seudá Mafseket, ela, na verdade, vai ser a nossa Seudá Shlishi, e a gente não vai comer sentado no chão, não precisa comer ovo e não precisa mergulhar nas cinzas. Isso é uma das diferenças desse ano. Quando termina o Shabat, a única coisa que a gente vai fazer da Avdalá é a Avdalá usando a vela. Não vai ter a Avdalá de Bessamim, e a Avdalá do vinho a gente só vai fazer quando terminar Tisha B'Av. Antes da gente comer, no final de Tisha B'Av, a gente vai fazer a Avdalá com o vinho para poder permitir a gente quebrar o jejum e poder comer, mas isso vai acontecer só no domingo de noite, quando terminar o jejum de Tisha B'Av. Outros detalhes aqui importantes, né? Outros costumes, como a gente falou, que são costumes de enlutados. A gente não deve cumprimentar as pessoas no dia de Tisha B'Av. Eu sei que é um pouco esquisito, né? De repente você encontra um grande amigo, uma pessoa querida, e você não vai cumprimentar a pessoa. Óbvio que se é alguém que entende das leis, que conhece as halachot, essa pessoa não vai ficar chateada com você, ela sabe que você não está cumprimentando por causa dessa halachá, da gente não dar um sorriso para ninguém, da gente não demonstrar alegria, não receber ninguém com o rosto sorridente, já que a gente está num dia de luto. Agora, quando se trata de alguém que não conhece as leis, é muito importante para a pessoa não se sentir ofendida, a pessoa não ficar chateada, a gente explicar para ela que nesse dia a gente não costuma cumprimentar ninguém, a gente não costuma realmente receber as pessoas com um sorriso, apesar de que todos os dias do ano é uma grande obrigação que a gente tem receber as pessoas com um sorriso no rosto, mas em Tisha B'Av é proibido a gente cumprimentar as pessoas, a gente receber as pessoas com um sorriso. Outro costume que a gente vai fazer de enlutados, a gente tenta dormir de uma maneira menos confortável que a gente dorme durante o ano. Quem puder, por exemplo, tem gente que tem costume de colocar o colchão no chão, tem gente que tem o costume de dormir em cima de um colchão mais fino, tem quem tem costume de tirar o travesseiro para estar uma noite um pouco mais incômoda. O importante é a gente sentir o incômodo desse luto. Quer dizer, os atos externos, eles ajudam a gente a desenvolver um sentimento interno. Então, tudo isso que os nossos sábios fixaram, todas essas coisas externas, esses costumes externos, são para tentar despertar a dor da perda que a gente teve nesse dia. A gente já vai explicar de que perda que a gente está falando. E, por último, mais um detalhe aqui, que é costume dos enlutados: a gente não deve se sentar numa cadeira, a gente não deve se sentar no sofá, a gente deve se sentar no chão ou, no máximo, num banquinho que tenha até uns 3 tefahim de altura. Um tefa é mais ou menos a medida de um punho. Então, se a gente medir mais ou menos 3 punhos, deve dar em torno de 27, 28 centímetros. Um banquinho até 28 centímetros a gente pode sentar, senão a gente pode colocar uma almofada no chão e se sentar em cima dessa almofada, que, como a gente falou, são costumes relacionados com aveluto, com o luto quando alguém perde um parente muito próximo, uma pessoa querida. Também no dia de Tisha B'Av, fora as tefilot normais que a gente vai fazer, a tefilá de Arvit, a tefilá de Shacharit, a tefilá de Minha, se costuma fazer as Kinot. As Kinot são um livro de lamentações, lamentações por todas as tragédias que aconteceram com o povo judeu. No dia de Tisha B'Av, a gente já vai entrar nos detalhes, Bezrat Hashem, o que representa e o que causou toda essa tristeza no dia de Tisha B'Av.
E aqui uma ideia impressionante que tem, que é proibido no dia de Tisha B'Av a gente estudar Torá. Espera aí, como assim é proibido estudar Torá? A gente não pode fazer nada que cause alegria para o coração e não tem alegria maior do que a gente poder estudar Torá. Então, Baruch Hashem, o que a gente está sentindo agora, depois de um pouquinho de férias, poder voltar para uma aula de Torá, uau, que alegria de poder conhecer, de poder estudar. Essa alegria a gente não deve sentir em Tisha B'Av. A gente só pode estudar em Tisha B'Av coisas relacionadas, ou leis, ou histórias relacionadas com as tragédias que aconteceram durante a história nesse dia, mas não podemos estudar nada que alegre a gente, que dê vontade de estudar, de querer se aprofundar no estudo. Então, tudo isso é proibido a gente fazer no dia de Tisha B'Av. Então, eu não quero me alongar muito. Depois, quem tiver qualquer dúvida prática sobre as leis aqui de Tisha B'Av, pode entrar em contato com qualquer tipo de pergunta. Mas por que eu não quero me alongar tanto? Pelo justamente o que a gente falou. Todos esses costumes, eles são muito importantes. A gente não deve mudar absolutamente nada do que os nossos sábios decretaram. Tudo foi feito com níveis de sabedoria, com níveis de conexão espiritual muito grandes. Mas o mais importante de Tisha B'Av, o mais importante de qualquer jejum é a gente despertar, a gente refletir, a gente aproveitar esse dia para o crescimento espiritual. Como fala Shlomo Amelech, tem tempo para tudo na vida, tem tempo de se alegrar e tem tempo de tristeza. Então, de novo, aqueles que rezam para essas 3 semanas passarem logo, é porque não entenderam o que essas 3 semanas podem acrescentar na nossa vida e no nosso crescimento. Então, vamos, primeira coisa, tentar entender essas 3 semanas. A gente sabe que são marcadas pelo dia 17 de Tammuz e o dia de Tisha B'Av, o dia 9 do mês de Av. É um período chamado Bein HaMetzarim, como se fosse 3 apertos, né? São praticamente 3 semanas entre os apertos que a gente estava... É uma linguagem de um dos nossos profetas, que o povo judeu está perseguido pelo inimigo, a gente está apertado, a gente está pressionado, e é uma época que, durante a nossa história, 17 de Tammuz, que marca o começo desse período, é marcado por grandes tragédias, a quebra das tábuas, quando Moshe Rabbeinu, ele desceu do Har Sinai, ele viu o bezerro de ouro, e as pessoas cantando e dançando em volta, ele quebra as tábuas. Futuramente, também, 17 de Tammuz, abriram brechas nas muralhas de Jerusalém. Foi o começo da destruição do Beit HaMikdash. Finalmente, quando os romanos conseguiram abrir a brecha para poder realmente atacar, queimar e destruir o nosso templo sagrado. E isso vai culminar o dia mais triste dentro dessas 3 semanas, justamente é o dia de Tisha B'Av. Vamos para entender. A gente sabe que nada na Torá ela acontece por acaso, tudo tem alguma fonte espiritual. Então, quando eu quero entender o que significa algum dia específico do calendário judaico, a gente deve, Bezrat Hashem, procurar na Torá qual é a fonte dessa data judaica. Então, vamos procurar na Torá do que se trata esse dia de Tisha B'Av. Então, se a gente voltar na Torá, o povo judeu saiu do Egito, Deus fez grandes milagres, Deus tirou o povo com as 10 pragas, Deus abriu o mar, os judeus puderam ver os egípcios mortos, afogados, para poder se sentir completamente livre. Deus mandou o man para o povo judeu, aquela comida milagrosa que caía do céu. Deus mandou uma fonte de água que acompanhava o povo, Ananeia Kavó, das nuvens que protegiam. Deus está fazendo um milagre atrás do outro para ajudar o povo judeu, para proteger eles, para alimentar. Estamos falando aqui de 600 mil homens, pelo menos 3, 4 milhões de pessoas que Deus está mandando diariamente, milagre em cima de milagre. De repente, eles chegam perto da terra de Israel, eles já vão entrar em Israel, Baruch Hashem, para poder cumprir a Torá de uma maneira completa. Tem muitas mitzvot
que só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel, mas, infelizmente, numa falha, uma falta de emuná, o povo fala, olha, a gente quer saber se a gente vai conseguir entrar na terra. Os nossos sábios falam que era uma geração muito grande, que, na verdade, o medo deles está embasado, que eles sabem que eles são pessoas que fazem transgressões, eles fizeram bezerro de ouro, eles têm medo. Será que Deus vai proteger a gente? Mas nossos sábios explicam que, junto com isso, se misturou, por mais que era um arrependimento verdadeiro, era um questionamento realmente verdadeiro, será que eu vou ter méritos para Deus fazer milagres? Mas, junto com isso, se misturou a falta de emuná, a falta da confiança na força de Deus, no poder de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, e Ele não faz pelos nossos méritos, Ele faz pela bondade dEle. Então, o povo pediu para mandar espiões, 12 espiões, um espião de cada tribo, foram mandados para a terra de Israel. Eles voltaram falando mal da terra. Olha, não dá para conquistar, existem cidades muito fortificadas, elas têm muralhas intransponíveis, os habitantes são gigantes, a gente parecia gafanhotos comparados com os habitantes da terra de Israel, não dá para conquistar a terra. Então, 10 espiões voltaram falando mal, mesmo que Caleb e Yoshua bin Nun falaram, não, a gente vai conseguir, Deus vai estar com a gente, vamos lá, a gente vai conseguir. O povo preferiu escutar aqueles 10 que falaram que não dá, que se eles tentassem entrar na terra de Israel, eles iam ser derrotados pelos gigantes. O povo, naquela noite, começou a chorar. A Parashá dessa semana, vamos aproveitar que nessa semana a gente não fez o shiur da Parashá. Parashá Dvarim na verdade, o Sefer Dvarim, todo esse último livro da Torá, são os discursos de despedida de Moshe Rabbeinu. O povo judeu, já se passaram 40 anos que eles estão no deserto, o povo judeu já está pronto para entrar na terra de Israel, então Moshe agora começa a se despedir do povo judeu e ele começa a recordar os principais acontecimentos desses 40 anos, e, em especial, os erros terríveis que o povo judeu acabou tropeçando, como a gente falou, bezerro de ouro, e, em especial, nessa Parashá Dvarim, Moshe relembra o erro dos espiões. E olha que detalhe que a Torá acrescenta aqui, é difícil entender, mas assim está escrito na Torá, que as pessoas, quando escutaram o relato negativo daqueles 10 espiões, eles voltaram para casa, eles começaram a chorar, e olha o que a Torá fala para a gente, o que eles falaram: Deus tirou a gente do Egito porque Ele odeia a gente, Ele só tirou a gente do Egito para matar a gente, porque a gente não vai conseguir entrar nessa terra de Israel, a gente vai morrer aqui no deserto, a gente vai morrer se a gente tentar lutar com esses gigantes. Deus tirou a gente porque Ele odeia o povo judeu. Olha que terrível, que falta de akaratatov, que falta de olhar as coisas de uma maneira positiva. Quer dizer, até agora eles estão milagre sobre milagre, eles estão quase um ano no deserto, vivendo de maneira completamente sobrenatural, completamente milagrosa, mas eles estão olhando que Deus tirou eles do Egito porque odeia eles, só para matar eles. Eles choraram naquela noite. Deus virou para eles e falou: vocês choraram em vão, vocês choraram sem motivo nessa noite, eu vou dar para vocês, nas futuras gerações, motivo para vocês chorarem. Esse dia era Tisha B'Av. Então, a fonte espiritual de Tisha B'Av, da tristeza que aconteceu, que acontece, né, no nosso Tisha B'Av, foi marcado por um choro gratuito, um choro sem motivo do povo, que ao invés de agradecer, ao invés de reconhecer as bondades, o povo preferiu chorar e preferiu reclamar do Criador do mundo. Então, conforme Deus, Ele prometeu que esse dia, Tisha B'Av, vai ser um dia de tristeza, vai ser um dia de sofrimento. Nesse dia, aconteceu a destruição do nosso primeiro templo sagrado, depois de 410 anos que ele tinha sido construído. Nesse mesmo dia, aconteceu a destruição do nosso segundo templo sagrado, 420 anos depois que ele tinha sido construído.
e muitas outras tragédias da história relacionadas com a expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, e também na história moderna do povo judeu, falam que muitos decretos ruins para o povo judeu na época da Shoah, na época do Holocausto, também foram decretados justamente em Tisha B'Av, exatamente conforme Deus já tinha avisado. Esse dia vocês choraram em vão, eu vou dar para vocês nesse dia motivo para vocês chorarem. Então, a gente, principalmente, dentre todos os outros sofrimentos e perdas que a gente teve na história, a nossa pior perda, sem sombra de dúvidas, foi a destruição do nosso templo sagrado. Primeiro, o templo sagrado ele foi destruído, depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre os motivos da destruição do templo sagrado e vamos entender por que é tão importante entender os motivos da destruição. Primeiro, o templo sagrado foi destruído por causa de idolatria, por causa de relações proibidas e por causa de assassinato. Quer dizer, eram transgressões muito graves e vamos chamar assim que são transgressões externas, são transgressões que são mais fáceis de serem percebidas e justamente por isso, pouco tempo depois, o povo judeu se arrependeu, o povo judeu realmente recebeu que eles vão consertar seus maus atos. 70 anos depois, o nosso Beit HaMikdash ele foi reconstruído, mas depois de 420 anos, ele novamente ele foi destruído, e os nossos sábios falam que ele foi destruído por Sinat Hinam, por causa de um ódio infundado, de um ódio gratuito, e por causa do Lashon Hará, por causa de maledicência, falar mal dos outros, aquela fofoca, aquele telefonema que você fala, ai, você soube o que aconteceu com aquele fulano, com aquele ciclano, ai, você soube aquele ciclano, o que ele fez de errado? Essa maledicência, esse Lashon Hará, foi a causa da destruição do segundo Beit HaMikdash. O que chama a atenção é que parece que os motivos da destruição do primeiro Beit HaMikdash são muito mais graves. Estamos falando de assassinato, de idolatria, de adultério, de todos os tipos de relacionamento proibido, e mesmo assim, pouquíssimo tempo depois, o Beit HaMikdash foi reconstruído. Mas o segundo Beit HaMikdash, ódio gratuito, Lashon Hará, ai, aquela conversinha, só porque eu falei que o meu vizinho fez isso ou fez aquilo, até hoje já passaram quase 2000 anos que a gente está sem o nosso Beit HaMikdash, ainda não tivemos o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash, de poder voltar a viver em Eretz Israel, com toda a Kedushá, com toda a santidade, e em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, reconstruída. Um ponto aqui que é talvez a parte mais importante do que eu queria trazer hoje para a gente é se o que a gente mais tem que chorar em Tisha B'Av é a destruição do nosso templo sagrado e, infelizmente, até hoje não tivemos mérito de reconstruir. A grande pergunta é, será que a gente entende por que a gente deve chorar por algo que aconteceu há quase 2000 anos? Então, será que a gente tem algum sentimento? Será que a gente tem alguma noção do que é tão importante a existência do Beit HaMikdash na nossa vida que a gente deveria chorar mesmo depois de tanto tempo? Então, a verdade é que é uma história, só um mashal, para uma parábola aqui para a gente ilustrar por que é tão difícil a gente chorar pela destruição do nosso Beit HaMikdash. Então, contam de um casal que, infelizmente, estava tendo muita dificuldade para ter filhos. Por anos e anos e anos, eles não conseguiam ter filhos. Aí, finalmente, Baruch Hashem, uma notícia muito boa, o médico avisa que a mulher finalmente está grávida. Baruch Hashem, uau, as filó foram atendidas. Então, o casal, eles estão muito felizes, eles vão acompanhando cada momento, Bezrat Hashem, do crescimento do bebê. Quando chega perto do momento do parto, infelizmente, a mulher começa a ter complicações no parto dela, ela vai na emergência do hospital e o marido está lá na sala de espera, desesperado, andando de um lado para o outro,
E ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. De repente, vem um médico com uma cara de enterro, uma cara muito triste. O homem já está esperando lá as más notícias e o médico dá a seguinte notícia para ele: olha, infelizmente, a tua esposa está com uma dificuldade muito grande aqui na gestação dela e a gente vai ter que fazer uma escolha dificílima. Ou a vida da tua esposa ou a vida do teu filho. Você vai ter que escolher qual dos dois. Ele fala, não, peraí, deixa eu ligar para um rabino. Eu falo, não dá tempo de ligar para ninguém, tem que decidir agora. E esse homem fala, não, mas eu não posso decidir uma coisa dessa, a vida da minha esposa ou do meu filho, então deixa a minha esposa escolher o que ela quiser. E ele vai lá falar com a esposa, os dois choram muito, e a esposa fala, olha, eu já vivi a minha vida, eu já fui muito feliz, vamos dar para o nosso filho a possibilidade de vir para o mundo, de construir a vida dele, de fazer mitzvot, eu vou dar minha vida para ele com alegria. E assim foi feita a vontade daquela mulher, e no momento do parto, conforme o médico tinha avisado, infelizmente, ela acabou falecendo, a mãe faleceu, e o pai cuidou daquele filho com todo cuidado, com todo amor, e ele ia ensinando para o filho, olha, filho, você não tem ideia o que a tua mãe fez por você, ela deu a vida por você, como ela te amava, como ela curtiu toda a gravidez, você dentro da barriga dela, e ele ia contando para o filho, e o dia que ele mais esperava na vida era o dia do bar mitzvah do filho, porque o bar mitzvah do filho ia ser o yortzeit, ia ser o aniversário de falecimento da mãe, acontecer no mesmo dia. Então, ele estava esperando que no dia do bar mitzvah o filho ia fazer um Kaddish, o primeiro Kaddish que esse filho vai fazer para a elevação da alma da mãe dele. Quando chega no dia do bar mitzvah, que o pai lá está naquela expectativa, o filho começa a fazer o Kaddish, mas ele faz sem emoção nenhuma, ele faz um Kaddish frio, sem expressar nada do amor que ele sentia pela mãe dele, e é um balde de água fria na cabeça do pai. O pai fala, filho, eu estou há 13 anos esperando esse momento, como você pode fazer um Kaddish tão frio, tão sem sentimentos? Como você não sentiu a dor da perda da tua mãe? E o filho vira para o pai e fala, pai, mas como que eu vou fazer com emoção se eu nem conhecia a minha mãe? Eu não sei quem é ela, eu nunca conversei com ela. Como que eu vou sentir a perda da minha mãe se eu nunca tive a oportunidade de saber o que era estar com a minha mãe? Talvez é o mesmo sentimento que o povo judeu há tantos anos a gente está passando. Deus, ele teve uma escolha. Quando o povo judeu fez transgressões, Deus poderia ter destruído ou o povo judeu ou a casa dele, o Beit HaMikdash. Deus, num ato de amor pelo povo judeu, ele falou, eu vou manter o meu povo, eu vou destruir a minha casa para poder manter o meu povo vivo, mas, por favor, uma vez por ano, em Tisha B'Av, o dia da destruição da minha casa, chora pela destruição da minha casa, lembra que a destruição da minha casa foi para salvar a vida de vocês. E, infelizmente, a gente chega como esse menino que não sabia o que ele tinha perdido, o que era estar sem a mãe dele, porque ele não sabe o que é estar com uma mãe. A gente sabe, Baruch Hashem, o que é crescer com uma mãe, crescer com todos os cuidados. Vamos tentar imaginar uma vida com a mãe e uma vida sem a mãe, para a gente entender o paralelo. O que é uma vida com o Beit HaMikdash e uma vida sem o Beit HaMikdash. Olha que incrível, há 2000 anos atrás, a gente tinha o nosso Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash lembrava para a gente quem nós somos, quais são as nossas prioridades na vida, para onde a gente tem que caminhar. A gente tem, num mundo de tanta escuridão, a gente tinha uma bússola para onde a gente deve crescer. E Deus, ele falou, quando a gente construiu o Mishkan, aquele primeiro templo móvel, o que está escrito na Torá? V'asu li mikdash v'shachanti betoham. Construam para mim um mikdash, um santuário, e eu vou morar, deveria estar escrito, eu vou morar dentro dele. Não, eu vou morar dentro de vocês. Então, todo momento que a gente tinha o Beit HaMikdash, Deus estava mais próximo, todos os milagres que aconteciam,
o nosso livro Pirkei Avot ensina para a gente 10 milagres abertos aconteciam quando a gente tem o nosso Beit HaMikdash. Todo mundo que precisa de um rizuk, de um reforço, era só ir para o Beit HaMikdash 3 vezes por ano. A gente tem os nossos Hagim, os Shalosh Regalim, as 3 peregrinações para o nosso Beit HaMikdash, e Baruch Hashem, 3 vezes por ano, a gente ia dar um grande reforço espiritual, a gente ia lá para o nosso Beit HaMikdash. Olha que incrível, para entender o que era viver com o Beit HaMikdash. Olha que história incrível. Está escrito no Midrash que quando os gregos eles dominaram o povo judeu, eles queriam entrar no Beit HaMikdash, mas eles tiveram medo, porque eles sabiam que é um lugar tão sagrado que pode ser que alguém vai entrar lá dentro e vai cair um raio na cabeça da pessoa. Eles não sabiam o que ia acontecer se alguém entrasse naquele lugar tão sagrado. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram um Yehudi, que infelizmente estava muito, muito afastado, um Yehudi chamado Yosef Meshita, e eles pediram para esse Yehudi: olha, você pode fazer um favor? Entra para a gente no Beit HaMikdash, e como recompensa, você pode pegar o que você quiser dentro do Beit HaMikdash. Então, esse homem, infelizmente, estava tão assimilado, estava tão afastado de Torá e Mitzvot, por causa de toda essa influência da cultura helenista dos gregos, que ele aceitou, ele entrou lá no Beit HaMikdash e ele saiu carregando nada mais, nada menos do que a menorá de ouro. Então, quando os gregos viram que ele escolheu a menorá de ouro para ficar para ele, os gregos falaram: não, desculpa, isso não, isso é uma coisa para reis, não é para você, uma pessoa normal. Volta lá e pode escolher qualquer outra coisa, e aí sim a gente vai deixar você ficar, mas essa menorá, desculpa, mas não é para você. E esse homem se recusou, ele falou: não vou entrar. Ele falou: não, vai lá, entra, se você entrar, a gente te promete 1 ano dos impostos que a gente recolher aqui em Israel, a gente dá na tua mão. Não vou entrar. Começaram a ameaçar ele, começaram a falar: olha, se você não entrar, você vai ser torturado. Começaram a torturar ele, e ele não aceitou entrar mais. Ele morreu sendo torturado, ele morreu falando: não é suficiente que eu já irritei o meu pai lá no céu uma vez, eu vou irritar ele de novo? De jeito nenhum. E assim ele morreu, santificando o nome de Deus. Então, a grande pergunta é: o Yosef Meshita, faz 5 minutos atrás, ele é um rachá, ele está disposto, é um homem perverso, que está disposto a entrar no Beit HaMikdash para roubar algum utensílio do Beit HaMikdash. De repente, ele virou um tzadik, um justo, que está disposto a entregar a vida. Ele vai dar a vida dele, mas ele não quer mais ir contra a vontade de Deus. O que aconteceu? O que mudou nesses 5 minutos? Olha o que os nossos sábios falam. Esses 5 minutos, ele entrou no Beit HaMikdash, uma entrada no Beit HaMikdash, aquele ambiente de tanta santidade, podia mudar a vida de uma pessoa. É isso que a gente perdeu com a destruição do Beit HaMikdash, o que dava para a gente o norte espiritual, o que ajudava a gente no crescimento. Se alguém está se sentindo desconectado com Deus, é só ir para o Beit HaMikdash que você sentia de novo a reconexão espiritual. A gente perdeu. Olha o que fala o Talmud no Tratado de Brahot. Desde o dia em que o Beit HaMikdash foi destruído, nunca mais teve um dia que o céu ele foi perfeitamente claro. Quer dizer, até o céu mudou completamente. Toda a tristeza que a gente tem hoje em dia, toda a baixa autoestima, toda a alienação espiritual, tudo isso é consequência da perda do nosso Beit HaMikdash. Então, a gente precisa sentir a dor que é perder, não poder ter essa reconexão espiritual com Deus que os nossos antepassados tinham, e é por isso que a gente deve chorar. Napoleão Bonaparte, certa vez, ele estava em Tisha B'Av, ele estava passando por uma sinagoga e ele escutou as pessoas chorando, e ele perguntou para um conselheiro dele: o que aconteceu com os judeus? Eles estão chorando pela destruição do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash, não tinha escutado. Onde fica isso? Quando foi destruído isso?
nem escutei que eles tiveram alguma tragédia recente. Falou, não, Beit HaMikdash é uma construção de muito tempo atrás. Falou, não, mas até hoje eles estão chorando por isso. Olha que frase sábia que o Napoleão Bonaparte falou. Esse povo que há tanto tempo chora pela destruição desse templo sagrado é o povo que vai ter o mérito de ver a reconstrução do Beit HaMikdash. Então, assim é uma garantia. Todo aquele que chorar pela destruição do Beit HaMikdash, que sentir a dor, olha quanta desconexão, quanto a gente tem um vazio por dentro, quantas vezes na vida a gente se sente perdido. Tudo isso é a falta do nosso Beit HaMikdash, a nossa referência espiritual, que era o nosso Beit HaMikdash. Quando teve a Guerra dos 6 Dias, tem uma cena histórica que, com certeza, todo mundo já deve ter visto, um vídeo muito famoso, 1967, no meio da Guerra dos 6 Dias, finalmente o povo judeu consegue reconquistar Jerusalém, consegue reconquistar a parte onde estava o nosso Kotel Amaravi, o nosso Muro das Lamentações, e tem muitos filmes na época dos soldados chegando. Tinham soldados que eram um pouco mais religiosos, que tinham um pouco mais de conteúdo de Torá. Quando eles chegaram no Kotel, eles choravam, eles encostavam a cabeça no Kotel, eles rezavam, eles derramaram o coração deles. Foi um momento muito emocionante. Tinha um soldado que era completamente afastado de Torá, de mitzvot, que ele também começou a chorar naquele momento. E um outro amigo dele falou, por que você está chorando? Então, olha o que ele falou. Ele falou, eu estou chorando porque eu estou vendo essas pessoas chorando tanto, tão emocionadas, e eu não sei nem qual é o motivo do choro. É por isso que eu estou chorando. Então, que pelo menos em Tisha B'Av a gente chore por não saber por que chorar. Isso já é motivo para a gente chorar, é a gente não saber o que a gente está perdendo, o que é a falta na nossa vida desse Beit HaMikdash que dava tanta luz espiritual, não só para a gente, o mundo inteiro era muito mais iluminado, o mundo tinha muito mais brahá, as frutas têm mais gosto, o céu era mais azul, tudo era diferente quando a gente tinha o nosso Beit HaMikdash, mas, infelizmente, por causa das nossas transgressões, o Beit HaMikdash ele foi destruído. A gente já entendeu a perda, a gente já entendeu a dor que, pelo menos, a gente deveria sentir. A grande pergunta é, o que tem a ver comigo? Se foram erros que levaram à destruição do Beit HaMikdash, isso foi há 2000 anos atrás, o que tem a ver comigo? Eu não estava lá, não fui eu que cometi esse erro. Falam os nossos sábios, toda a geração que não reconstruiu o Beit HaMikdash é considerado como se essa geração destruiu o Beit HaMikdash. Por quê? Porque se a gente tivesse mérito, se a gente tivesse consertado o motivo da destruição do Beit HaMikdash, ele já teria sido reconstruído. Se Deus ainda não deu para a gente o mérito de reconstruir o Beit HaMikdash, é porque a gente continua tropeçando exatamente nos mesmos erros. A gente falou, primeiro, Beit HaMikdash, idolatria, assassinato, relações proibidas, transgressões gravíssimas, mas que o povo judeu conseguiu consertar. Isso é fácil de enxergar. Olha em que nível a gente chegou de descaso com a vida humana, de assassinar uma outra pessoa, ou descaso com a honra de uma pessoa, cometer um ato de traição, ou, Deus me livre, um descaso com Deus, fazer idolatria. Está escrito no Talmud, no Tratado de Sukkot, que eles faziam idolatria no meio do Beit HaMikdash, dentro do Beit HaMikdash. Esse é o nível de descaso. Então, eles conseguiram muito rapidamente consertar, eles fizeram um processo de tchuvá, de despertar, e eles conseguiram consertar. Mas o segundo Beit HaMikdash, ele foi destruído por causa do Sinat Hinam e por causa do Lashon Hara. Ódio gratuito e Lashon Hara. A gente sabe o quanto é difícil a gente consertar o Lashon Hara, o quanto é difícil a gente consertar uma coisa que é interna. A grande pergunta, muita gente me fala, mas eu não estou entendendo.
que eu tenho a ver com o ódio gratuito? Eu nunca senti ódio por ninguém, verdade. Eu tenho minhas brigas, eu tenho minhas dificuldades, mas eu nunca senti ódio por ninguém, nunca odiei uma outra pessoa. Então, não tem nada a ver comigo a destruição do Beit HaMikdash. Olha o que os nossos sábios falam, que coisa incrível. A gente aprende de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ele se casou com duas irmãs, Rachel e Leá. A verdade, ele sempre quis ter casado com a Rachel, mas o Lavan, o sogro dele, fez toda uma enganação, trocou as esposas no dia do casamento, trocou quem ia ser a noiva. No dia seguinte, o Yaakov acorda e ele está casado com a Leá. E ele vai ter que casar, vai ter que trabalhar mais 7 anos por Rachel, para poder casar com a Rachel. E está escrito na Torá que Deus abriu o ventre de Leá. A Leá conseguiu ter rapidamente muitos filhos. Por quê? Porque Deus viu que ela era shnuá. Deus viu que ela era odiada. Espera aí, não dá para entender esse versículo da Torá. Como pode ser que Yaakov Avinu, estamos falando de um dos maiores patriarcas, um dos maiores homens que viveram na história da humanidade, ele odiava a sua esposa? Tá bom, não era a esposa que ele queria ter casado, mas agora que ele casou, a gente não consegue se imaginar odiando, Deus nos livre, uma esposa, um marido. Yaakov Avinu odiava a sua esposa. Olha o que os nossos sábios falam. Que, na verdade, a linguagem sinuá, odiada, não quer dizer um ódio, como a gente está acostumado, um ódio ativo. Mas, toda vez que a gente não ama uma pessoa no nível que ela gostaria de ser amada, ela se sente odiada. Então, ódio gratuito não necessariamente significa que eu preciso odiar as pessoas. O simples fato de eu não me importar com os outros, o simples fato da gente ver coisas terríveis acontecendo, a gente não sentir, a gente não ter empatia, a gente não sentir a dor dos outros, isso já é motivo para a gente ser rotulado como ódio gratuito. Então, isso até hoje a gente não conseguiu consertar, esse ódio, esse descaso com o sofrimento dos outros. Vem alguém contar para a gente uma tragédia, entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente não sente a dor. Uma história linda, o Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha, uma vez ele precisava dar uma aula e o aluno veio buscar ele, mas quando o aluno entra na casa do Moshe Feinstein, ele está sentado com uma mulher na mesa, os dois chorando muito, a mulher não parava de chorar, e o Moshe Feinstein também chorando. O menino faz um sinal para saber se estava tudo bem, o Moshe Feinstein faz um sinal que ele já vai terminar, e pouquinho tempo depois, essa mulher levanta e, sem falar nenhuma palavra, ela vai embora, e o Moshe Feinstein vai lá falar com o aluno dele, pronto, podemos ir lá para a aula. O aluno pergunta, quem era essa senhora? Ele falou, olha, não sei, ela veio aqui falar comigo, ela se sentou e ela começou a chorar, e eu não sei nem qual que é o problema dela, porque o tempo inteiro ela só chorou, chorou e chorou. Então o aluno perguntou, mas não estou entendendo, então por que você também estava chorando? E o Rav Moshe Feinstein respondeu para ele, como que eu vou ver uma mulher chorando tanto, tão angustiada, e eu não vou chorar junto com ela? É isso que a Hashem espera da gente, um pouco mais de empatia. A gente começou o shiur falando, faz mais de um ano, que a Hashem está batendo na gente com uma pandemia. Será que a gente agora está mais preocupado com os outros? Será que a gente está sentindo a dor dos outros? Pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam a saúde, pessoas que perderam dinheiro. A gente está sentindo a dor das pessoas ou não mudou nada? A gente só está esperando. Passa logo a pandemia, como aquelas pessoas que passa logo essas 3 semanas de tristeza. Mas o que você mudou? O que se transformou dentro de você? Esse ódio gratuito não necessariamente é um ódio ativo, um ódio passivo de não sentir a dor das outras pessoas. Olha aqui que o Talmud fala. Por causa de Kamsa e Bar Kamsa foi destruído Jerusalém, consequentemente o Beit HaMikdash. Quem é a história de Kamsa e Bar Kamsa? Muito resumidamente, provavelmente todo mundo aqui já conhece, mas olha que detalhe incrível.
Tem um homem que quer dar uma festa, ele é amigo de uma pessoa chamada Kamsa e inimigo de uma outra pessoa chamada Bar Kamsa. Então, ele vai convidar o Kamsa, mas o empregado dele faz um erro e chama para a festa o Bar Kamsa, que é inimigo do dono da festa. O Bar Kamsa, ele deve ter pensado, uau, eu acho que o dono da festa quer fazer as pazes, eu vou lá. E ele entra na festa, quando o dono chega e vê o Bar Kamsa sentado lá, falou, o que você está fazendo aqui? Levanta e vai embora. E ele falou, por favor, não me humilha, por favor. Eu te pago, tudo que eu comer eu te pago, você não vai gastar nada comigo. Ele falou, não, sai daqui agora. Não, eu te pago metade da festa, por favor, não me humilhe em público. Levanta e sai agora aqui da minha casa. Por favor, eu te pago a festa inteira, eu te imploro, não me humilha. Ele pegou o homem pelo braço, Bar Kamsa pelo braço, e jogou ele para fora da festa. Quando ele sai de lá, prestem atenção nas palavras do Talmud. Olha o que o Bar Kamsa falou. Estava cheio de Rahamim naquela festa, estava cheio de pessoas, cheio de sábios de Torá, e ninguém fez nada, ninguém se levantou, ninguém deu bronca. Então, quer dizer que eles acham normal isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou delatar eles lá para o imperador de Roma, e assim ele fez, e esse foi o começo da destruição do nosso Beit HaMikdash. Olha que incrível as palavras do Bar Kamsa. Esse descaso das pessoas, eles estão vendo um homem ser humilhado em público. Mas olha aqui que um comentarista chamado Marshall explica por que os Rahamim, os sábios que estavam presentes, eles não falaram nada, porque eles sabiam que não ia adiantar. Provavelmente era um homem muito poderoso, não ia escutar nada, por isso que eles não falaram nada. Então, por que eles foram cobrados? Porque mesmo assim que não ia adiantar nada, eles têm que levantar, eles têm que gritar, eles têm que sentir a dor do outro. Tem um judeu está sendo humilhado em público e vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai levantar, ninguém vai gritar. É por isso que foi destruído o Beit HaMikdash. Olha que incrível o que o Talmud ensina para a gente sobre a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Deus juntou os anjos do céu e falou, eu quero que vocês desçam lá, quando eu for destruir Jerusalém, eu quero que vocês pintem uma letra Tav de tinta na testa dos tzadikim e uma letra Tav de sangue na testa dos perversos. Significava que os tzadikim, eles vão ser salvos, mas os perversos vão ser destruídos. Então, os anjos perguntaram para Deus, mas Hashem, por que você vai salvar os tzadikim? E Hashem fala para os anjos, como assim? Eles cumprem a minha vontade, por isso que eu vou salvar eles. Os anjos falaram para Deus, Deus, mas eles estão vendo os rechaim, os perversos, se afastarem do caminho, e eles não levantaram para gritar, eles não levantaram para reclamar. Deus fala para os anjos, olha, eu sei que esses homens são tão perversos que, mesmo que gritassem, não ia adiantar nada, eles não iam mudar. Olha que os anjos falaram para Deus, Deus, você sabe isso, mas eles não sabiam e mesmo assim não tentaram fazer nada. Deus concordou com os anjos e a destruição começou pelos tzadikim. A pessoa que ele não se levanta, que ele está vendo a dor do outro, ele está vendo o sofrimento de uma outra pessoa, e ele fica em silêncio, e ele não dá um telefonema para ajudar, para perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, o que eu posso te ajudar? Às vezes não tem nada que você pode ajudar, mas só um ombro amigo, só você mostrar que você se importa. Uma das leis de luto, quando a gente vai visitar uma pessoa enlutada, é proibido a gente puxar papo com a pessoa. Se a pessoa ela quiser vir falar com a gente, ela vem, senão você entra quieto e sai calado, não fala nada. Então, para que eu vou? Para entrar quieto e sair calado, vou entrar mudo e vou sair calado? Para que eu vou na casa da pessoa? Para mostrar que eu estou com ela, a pessoa se sente que as pessoas estão com ela, ela tem amigos, ela tem pessoas em volta. Então, é isso que Deus está esperando da gente. Há 2000 anos que a gente não tem o nosso Beit HaMikdash, porque Sinat Hinav, ódio gratuito, não é só o ódio, não é só o Lashon Hará, é a falta de empatia. Por que a gente fala Lashon Hará das pessoas?
porque a gente não se importa com a honra delas, a gente não se importa com a dor que vai causar para elas. Falta de empatia, falta de olhar as coisas de uma maneira positiva. E enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não crescer, infelizmente, a gente vai ter que chorar. Bezrat Hashem, como a gente começou a aula falando, os nossos sábios garantiram, todo aquele que chorar pela destruição do Beit HaMikdash, ele vai ter o mérito de ver a sua reconstrução. Não só a reconstrução do Beit HaMikdash fisicamente. Vasuli Mikdash Veshohanti Betoham, façam para mim um santuário, e eu vou morar dentro de vocês, construir o santuário dentro da gente, sentir a dor das pessoas, se trabalhar para olhar o positivo, para olhar as coisas boas, as coisas bonitas da vida, para sempre trazer uma palavra amiga, sempre julgar de maneira positiva. Só dessa maneira que Bezrat Hashem, esses dias de tristeza e de luto vão virar dias de alegria pela reconstrução do nosso Beit HaMikdash.